Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Keila Dutra e tô aqui para me conectar com teu coração. E se seu coração assim conecta com o meu coração, dá uma curtida nesse vídeo, se inscreve no canal e vem se conectar comigo. A vida é uma grande aventura onde ninguém sairá vivo dela. Frase do Pablo Marçal. Bom, gente, todos nós um dia iremos partir. A vida, ela é uma grande experiência onde a gente é o líder da nossa vida ou a gente é a vítima das circunstâncias da nossa vida. A vida, ela passa como um flash. E às vezes a gente passa tanto tempo dela questionando o porquê de tantos problemas, o porquê de tantas situações, de tantos conflitos, de tantos episódios ruins na nossa vida. Então, para você que acredita que a vida ela é para ser sofrida, eu tenho algo a te dizer. A vida é para ser vivida da melhor maneira possível. A vida é vivida dependendo do olhar que você tem em relação a ela. Tudo na nossa vida existe um para quê? Existe uma infinidade de coisas, de acontecimentos que são sempre para fazer com que a gente evolua, com que a gente cresça, com que a gente possa expandir, de tal maneira em que o que é de fora não pode mudar o que é de dentro, mas o que é de dentro pode transformar o que é de fora. O que você quer dizer com isso? Eu quero falar de algo muito significativo em que a maioria de nós não percebe e que a vida, ela funciona conforme é o seu sentimento. O seu sentimento vai fazer com que as coisas fluam na sua vida ou paralisem. É como se você fosse um rádio. Muitas pessoas já ouviram falar nisso, mas muitas também não. E que você precisasse sintonizar esse rádio em uma estação. E a vida é assim. Então você vai passar por várias estações ruins e você vai escolher a melhor. Essa estação, ela tem que ser o seu sentimento. Qual é o sentimento que está segurando a tua vida? Por a gente passar tantas aflições, não é? A gente acaba nos colocando como vítima de todas essas situações. E a gente fica se perguntando o porquê que eu tô passando por tanto desses problemas. E não o pra quê. Quando a gente coloca o porquê, a gente está entrando na sensação de vítima. A gente está se colocando como vítima. Mas quando a gente entende que existe um pra quê, e a gente se coloca, então, na posição de governadores da nossa própria vida. Porque nós nascemos para uma coisa, para governar primeiro os nossos sentimentos e emoções. Nós deixamos os nossos sentimentos e emoções ser atingidos pelas circunstâncias da nossa vida. Por quê? Porque tudo começa de dentro para fora, mas a gente quer
que as coisas comecem de fora para dentro. A gente quer que as coisas boas aconteçam na nossa vida para que a gente se sinta feliz. E não se sentir feliz para que as coisas aconteçam na nossa vida. Quando a gente muda o olhar das circunstâncias, dos acontecimentos, e a gente entende que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até o mal, até o pior. Eu sempre costumo dizer isso. Então, a gente muda o nosso olhar. E quando a gente muda o nosso olhar, a gente muda o sentimento. Então, a gente entra naquele sentimento de aceitação. A gente começa a valorizar a nossa oportunidade. Porque eu acredito que a vida é o maior presente, sabe? Que a gente ganhou de Deus. Então, estamos aqui não para sofrer, mas para aprender a lidar com os acontecimentos. Então, a gente não pode controlar tudo, mas a gente pode controlar em que sentimento, em que emoções, em qual estação nós vamos estacionar. Nós não vamos evitar de sentir tristeza, amargura, decepção, raiva, inveja. Nós não vamos poder evitar, mas quanto tempo nós vamos ficar naquele sentimento? Às vezes a gente acorda com aquela sensação de aflição, né? E por que a gente está aquela sensação de aflição? Por causa dos problemas, por causa das situações que a gente fica olhando, como a gente vai resolver, como será que vai acontecer? Então a gente começa a ficar aflito, a gente começa a entrar num grau de ansiedade. Ansiedade é uma ânsia pelo aquilo que vai acontecer ainda. Então a gente quer antecipar o futuro e a gente perde sempre o presente, que é hoje, que é o agora. E a nossa mente, ela sempre vai tentar fazer com que a gente saia da gente mesmo o tempo inteiro. Mas aí que entra, quando você entende que você foi formado como uma máquina, você só precisa aprender a manuseá-la. Você vai aprender a lidar melhor com aquilo que você sente. Aquilo que você sente vem da onde? Vem daquilo que você pensa. E aquilo que você pensa vem da onde? Muitas das vezes daquilo que você vê. Então, você vê, você pensa, você sente e você materializa. Então, quando você começa a entender que você precisa não depender dos acontecimentos para que você esteja bem, mas que você precisa entender que você precisa estar bem para que acontecimentos bons venham a acontecer. E aí entra na faixa dos treinamentos, porque a vida, ela como foi uma repetição de padrão, ela funciona sempre por repetição. Se você passou a sua vida inteira questionando, se colocando na posição de vítima, porque minha mãe e meu pai não fez isso por mim, porque me abandonaram quando criança, porque meus pais eram pobres, não poderiam fazer nada por mim, por isso que eu fico assim, porque ninguém conseguiu me educar de uma maneira, eu não tive incentivo, eu não tive apoio. Você está se posicionando aonde? Onde que eu tô me posicionando? Tô me posicionando na vítima. E quando eu me posiciono na vítima, eu não tenho poder sobre mudar os acontecimentos da minha vida. Eu só tenho poder quando eu me coloco na posição de autor da minha vida. De entender que o que vem de fora não pode controlar o tempo inteiro o que está dentro. E sim, o que está dentro é que vai controlar e manipular aquilo que está fora. Evitar de sentir, nós não vamos parar de evitar, porque os nossos pensamentos são assim. São pensamentos o tempo inteiro. Então você não pode evitar de você pensar coisas ruins, mas você pode
evitar de alimentá-los. A sua mente, ela é criadora de história. Assim como Deus criou você, você também cria. Através das histórias que você conta para você. Através da sua frequência mental. Então, se você conta que você passou por muitas situações sofridas na vida e que tudo o que aconteceu, você não se responsabiliza por isso. Por exemplo, alguém mandou você embora de um trabalho que você gostava muito. E aí você começa a culpar quem mandou você embora. Agora, se você mudar o teu olhar e entender que se alguém te mandou embora, olha como é que a vida muda. Dependendo daquilo que você olha. Se você foi mandada do emprego, em vez de você ver, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Agora, se você entender que todas as coisas contribuem para o teu bem, que a vida, existe uma lei que é a lei da crença. Aquilo que você acredita passa a ser a sua verdade. Você acredita em tantas coisas ruins? Por que não mudar? E começar a acreditar que as coisas cooperam para o seu bem? Então, se você entendeu e que aquela demissão ali que foi surgida para você foi como um livramento para que outra porta se abrisse melhor do que aquela. Aí você vai colocar uma crença positiva no lugar da negativa. E em vez de... Ai, foi me mandando embora, por quê? Porque a mulher tava pegando no meu pé, entrou fulano, a mulher queria colocar ciclano no meu lugar, estavam de olho na minha vaga, já tava muito tempo alguém tava tramando contra mim. Então a tua crença, ela vai se tornar a sua verdade, porque é assim que funciona, são as leis do universo. Ela funciona, não sou eu e nem você que vai mudar. Ou você acredita e começa a mudar aquilo que você sente por dentro, ou você continua se enganando, achando que não existe isso. E que você ainda é a vítima. A vítima não muda nada. A autora sim. Se o problema está em você, você pode resolver, ficar muito mais fácil. Graças a Deus que o problema está em mim. Porque eu posso mudar meu olhar, eu posso mudar o meu sentimento, eu posso mudar o que tá, mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso me responsabilizar. Porque se eu não me responsabilizo, eu coloco a culpa nos outros. E quando eu coloco a culpa nos outros, eu tiro a minha responsabilidade. E aí eu perco o domínio daquilo que eu quero para minha vida. Então, começa a focar nas coisas boas, começa a alimentar a sua mente com coisas boas. A tua mente, ela é como um computador, como um iPhone, sabe, que é da melhor qualidade. Você acha que Deus faria você? Ele fez tantas coisas lindas e maravilhosas e poderosas. Deus fez um universo lindo, um mar perfeito, as aves, as árvores são frutíferas. Ele fez tudo perfeito. E ele fez o homem à imagem e semelhança dele. Você acha que ele faria você com todos esses defeitos? Não. Ele fez você perfeito. Mas é você, através das situações em que passaram pela sua vida, dos acontecimentos que criam histórias sobre você mesmo, se colocando num lugar de inferioridade e, dependendo daquilo que você ouviu desde a tua infância, foi criada uma crença de que você não merece viver bem. Você não merece o melhor dessa terra. Você não merece. Então, quando você tem essa crença de que você não merece, é como se Deus falasse aquilo que ela acredita. Assim será. Mas quando você coloca, quando você muda essa sua maneira de pensar, começa desde já a observar, a colocar um guarda, a primeira coisa, colocar um guarda na tua mente. Esse guarda, ele vai vigiar os seus pensamentos e ele vai sinalizar para você
todas as vezes que você estiver pensando coisas negativas ao seu respeito. Conheça-te a ti mesmo. Foi uma frase de Sócrates. Que quando você conhece a si mesmo, você conhece a máquina potente que você é. Então você sabe qual é o seu padrão de funcionamento. E aí você vai saber lidar com você. E aí a vida vai ficar mais leve, mais tranquila, mais feliz. Por quê? Porque você não depende do exterior para mudar o seu interior, e sim de mudar o seu interior para mudar o seu exterior. Então, finalizo esse vídeo dizendo que você é a melhor pessoa da sua vida. Você é merecedor de todas as coisas maravilhosas, porque Deus fez tudo para que você usufruísse. E que para você vivesse aqui, não uma vida escassa, não uma vida de fracasso. Se você vive uma vida escassa e de fracasso, é porque foram instalados crenças de não merecimento, crenças de incapacidade, e isso você vai mudando a partir dos como você muda a tua crença. Porque a crença é uma lei universal. Aquilo que você acredita se torna sua verdade, querendo ou não. Você está criando a sua realidade o tempo todinho. Então, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Um beijo!